sou Carla Boa Sorte, futura jornalista, e sejam todos bem-vindos ao meu podcast A Voz das Mulheres. Esse projeto foi pensado, criado e idealizado como produto do meu trabalho de conclusão de curso, e na companhia de amigos e especialistas, irei debater o principal tema do meu projeto. Desde quando comecei o curso de comunicação, alguns professores, pelo qual tenho imensa admiração, me motivaram a falar sobre algo que realmente merecesse atenção e debate sobre ele. Nisso, a minha própria vida e experiência se encaminharam de escolher o tema, e assim, simplesmente com o que eu vi e vivia, uma questão veio à tona. O quão difícil é ser uma jornalista mulher? Além das muitas atitudes sexistas que alguns jornalistas sofrem e são evidenciadas, como no caso do jornalismo esportivo, existem diversas ações e violências que vão bem mais longe do que possamos imaginar, e que na maioria das vezes são velados. Vamos falar um pouco mais sobre isso. E para conversar, eu convidei algumas jornalistas, a Letícia, que está aqui com a gente, a Ellen e a Vitória. Espero que estejam todas prontas, porque temos muitos assuntos. Muito prazer, meu nome é Letícia Cota, eu sou jornalista formada há mais ou menos 1 ano e meio. Estive por algumas redações como Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, trabalhei na Agência Congresso e também para o UOL Economia. Atualmente, não sei se é a situação do país, mas a gente está vivendo de freela, digamos assim. Olá, obrigada pelo convite, Carla. Eu sou Ellen Rezende, tenho 24 anos, sou jornalista, formei esse ano. E eu trabalho na Fábrica de Ideias. Tive a oportunidade de trabalhar com as meninas também no Correio. Oi, fico até com medo, né? Tantas apresentações legais. Meu nome é Vitória Fernandes, eu ainda não formei, espero formar no ano que vem, né? Jornalista de formação. Tenho 23 anos e já passei por algumas das redações também aqui do DF, sofri algumas questões e a gente vai relatar mais ao longo do programa. Recentemente, a ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Organização de Mídia, Gênero e Número e o Google News Lab realizaram um estudo com resultados assustadores. Os dados revelaram que, apesar dos avanços dos últimos anos e em muitos veículos as mulheres serem maioria, ainda há muita desigualdade, sexismo e violência nas redações. De acordo com o estudo, das 477 mulheres que responderam o questionário, 90% já foram vítimas de assédio sexual ou moral, o que nos faz ter atenção ao que acontece à nossa volta. Vocês trabalham em redações, certo? Já passaram por alguma situação de assédio moral, sexual? Vocês podem relatar pra gente. Olha, eu e as meninas, a gente chegou a trabalhar nos mesmos locais por algum tempo, já se encontrou por aí na vida, só. E eu acho que eu posso relatar por todas nós, que nós já passamos por umas situações bem incômodas, não só nos mesmos lugares, mas conversando mesmo entre a gente, né? Bom, muitos casos de assédio pelos quais eu passei, eu ainda era estagiária. Já aconteceu em redação tem muito essa coisa, né? De, vamos beber depois do fechamento para desestressar. E até aí tudo bem, ou então fazer uma confraternização e tudo mais. Só que o que eu aprendi, nas duras penas, que não é comum, é um chefe seu te chamar diretamente para beber, por exemplo, e não ao grupo todo. E casos de... O mais notório, que foi o primeiro que eu passei, que foi assim que eu entrei numa redação, foi estar comentando, tentando aliviar a situação, né? Porque a gente estava cobrindo um caso de crime violento. E aí, um fotógrafo, eu cheguei falando que, o que eu vou fazer quando eu terminar meu estágio? Eu vou ficar desempregada, não sei o que eu faço. Brincando, né? Porque a situação já estava meio ruim naquela época. Sim. E aí, o fotógrafo virou pra mim, do nada, no elevador, e falou, relaxa, só você vender seu corpinho que você não morre de fome. E aí, eu olhei pra cara dele e eu fiquei em silêncio, olhando pra cara dele, não acreditando no que ele tinha falado. Assim que eu cheguei ao Correio, as meninas, né, que trabalhavam na editoria já foram me falando que eu precisava ter cuidado com um certo editor, porque ele era perigoso, ele ia dar em cima de mim.
Aí, elas são bem feministas, mais que eu, e eu pensei, isso pode ser exagero, porque elas podem ter mal interpretado. Ingênua que era, né? Infelizmente, ele mandou uma mensagem aleatória no WhatsApp, eu nem lembro qual era o teor da mensagem. Não, eu não lembro qual era a mensagem, mas o teor era... Não fazia parte de uma rotina de trabalho, da rotina produtiva. E aí eu olhei aquilo, estranhei, e, cara, me veio um ímpeto de atitude. Eu falei com as meninas, vocês querem mostrar as conversas pro nosso chefe e tal? Porque isso não é certo. Como assim a gente vai trabalhar com uma pessoa que não respeita, né, os limites? Tinha acabado de entrar, fiquei um tanto quanto assustada. Aí a gente reuniu as conversas de WhatsApp, mostramos para o nosso chefe, que era chefe dele também. E foi a primeira vez, assim, que eu vi de frente, que eu vi que iria enfrentar aquilo de frente, que não era tão simples também. As medidas que iam ser tomadas, né? Acaba que a gente tem muita gente mais antiga na redação e que não sei se considera aquilo uma agressão, mas a gente se sentiu ultrajada, foi em um momento X e foi importante a gente ter se posicionado, porque a partir daí a gente, né, teve o apoio do nosso chefe e tal. E, cara, eu vi, assim, nos primeiros dias, como aquilo é presente nas redações. Eu lembro até que eu não queria relatar o assédio, porque eu não achava que era assédio. Eu fui perceber depois, falando com as meninas nessa reunião. Eu sabia que era assédio, eu estava nesse meio. Foi logo na minha primeira experiência em redação. E para mim foi muito complicado, porque eu não quis falar nada na época, porque eu fiquei com medo de me prejudicar. Como eu tinha poucas semanas que eu tinha entrado, e para mim era a realização de um sonho. Eu estava ali no 3º semestre, entrando numa redação no jornal conhecidíssimo, que sempre foi importante. Então, quando eu entrei, para mim foi assim, o sonho da minha vida se realizando. E aí eu senti que esse episódio fez com que eu perdesse um pouco do brilho da minha conquista. E aí eu não queria também bater de frente com nenhum chefe, a menina nova, que, né, estagiário, geralmente estagiário é o elo mais fraco de todas as redações, de todos os lugares, todas as empresas. E eu não queria levar isso à frente com medo, sim, de me prejudicar. E eu acho que o mais bizarro é isso, que a gente sabe que a gente não está errada, a gente sabe que a gente está certa, e mesmo assim, quem tem medo é a gente, quem tem medo de falar é a gente. A pessoa que está lá fazendo o errado, ela está numa posição extremamente confortável para fazer o que ela quiser. Igual a Ellen comentou, ele fez isso com 4 meninas da nossa editoria. Uma de cada vez, ele não dava certo com uma, ele partiu para a próxima. E sabe-se lá Deus com quantas outras ele fez antes e com quantas outras ele fará depois. A Letícia citou que ela demorou um pouco a perceber que o que estava acontecendo com ela era assédio. Quando é que a Vicky mencionou também que para ela foi o fim quando ele mandou essa mensagem? Então, durante todo esse período que vocês passaram por essa situação, demorou a associar isso a um assédio, a incomodar vocês, porque relativamente, como ninguém se posicionava, era um ato meio que normal. Começa sutil, né? Então você fica naquela, a pessoa tá querendo fazer amizade, você chegou agora, tá querendo... Você fica querendo se sentir incluída. A redação é uma grande família, as pessoas trabalham ali juntas há 10 anos. 10, 15 horas por 20 dia. anos, 30 anos, as pessoas trabalham juntas, se conhecem a vida inteira, estudaram juntas. Então é um vínculo que eles têm. A gente chega de fora e a gente quer se incluir. Então a gente vê essas tentativas de puxar assunto, de fazer amizade... de fazer amizade entre aspas, né? Como uma coisa inocente mesmo. Mas essa não, essa era extremamente explícita. Entendi. Você disse que tomou uma posição quando você percebeu que estava sofrendo assédio, você chegou lá e relatou para o seu chefe. Como é que foi essa situação? Porque tem algumas mulheres, já escutei alguns relatos, de quando elas se posicionam sobre isso, de quando elas falam que estão sofrendo isso, muitas vezes o caso é velado. Fala, ele é assim mesmo, tenta abstrair, tenta ignorar, trabalha no seu canto, deixa quieto. Como é que foi essa situação, assim? Como é que teve a reação das pessoas que foram relatar junto com você e do seu chefe? Olha, eu acho que as pessoas das redações, elas têm que se atualizar, para começar. Principalmente se você é um homem e lidera mulheres. Porque a gente poderia ter ficado intimidada em contar para ele, né? Talvez se a gente tivesse um chefe mulher, seria um ambiente mais amistoso. Mas ele se mostrou, assim, acolhedor desde o início que a gente entrou. E ele dizia, vocês podem falar dos problemas e tal. Quando a gente levou para ele essa questão, quando eu mostrei as conversas e tal, ele
condenou a atitude em um primeiro momento. Ele nos acolheu e perguntou o que a gente queria que ele fizesse, o que a gente... As medidas, né? Que a gente Conversou esperava, sobre... né? Exatamente. E, principalmente, ele disse assim... que ele está se atualizando quanto a essas questões. Não que nunca tivesse acontecido assédio, mas é porque hoje, ainda bem que a gente lida de uma forma muito mais direta e de uma forma a combater essas questões. E ele disse que estava se atualizando sobre as questões feministas e que a gente corrigisse ele se ele fizesse algo de errado. Eu achei muito legal essa postura. Queria levantar 2 pontos, eu acho que são muito importantes. A gente se sentiu segura de falar porque a gente tinha provas, porque eram conversas que eram printadas, a gente podia comprovar tudo que a gente estava falando. A gente podia estar na justiça. Talvez se fosse uma situação que a gente não tivesse provas, a gente não teria sentido segura de levar à frente. Com certeza. E o nosso chefe, sim, se mostrou muito acolhedor. No primeiro momento, ele foi perfeito. Mas nenhuma providência foi tomada a partir daí. Eu não sei se por parte dele ou por parte da chefia dele. Eu sei que nada aconteceu, a gente teve que continuar trabalhando com essa pessoa. Ele não teve mais contato direto com a gente, né? Ele evitava o máximo possível. Mas ainda assim ficava uma situação muito chata, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, a gente sabia. Outra coisa que acontece tem pessoas... Assim, quando eu entrei... primeira vez que eu tive em jornal, uma coisa que eu estava entregando meus documentos para RH, para assinar como estagiária, e aí tinha uma mulher do meu lado dando graças a Deus que ela tinha sido demitida porque ela não aguentava mais a empresa. E aí depois, conversando com a mulher e ouvindo a conversa da mulher no RH, eu descobri que obviamente ela já era formada, ela há muito tempo na empresa, só que ela contou que os processos contra jornais em casos de assédio, em caso de questões trabalhistas, eles não andam, porque jornais conhecem pessoas influentes e conseguem parar os processos por anos. Então, o que acontece? Quando você denuncia um caso de assédio na justiça, quando você tem provas, quando você vai pedir os seus direitos trabalhistas, porque querendo ou não, isso no jornalismo é uma coisa muito rara de acontecer e você ter, esses processos, você fica mal falado no mercado e o processo não anda. E não tem uma única pessoa que você conte a situação que não te desencoraje, porque vai falar que você vai ficar queimado em todos os outros lugares do mundo. Ainda mais porque Brasília já é muito pequena. A área de jornalismo em Brasília é menor ainda, todo mundo se conhece. Sim. E as pessoas têm mesmo o costume de queimar as outras, mesmo quando elas estão certas. Então, assim, você fica completamente intimidado, você não tem a quem recorrer, você não pode recorrer à justiça, porque você tem medo de ser demitido, de ficar sem emprego, de ficar mal falado. E assim, gente, você tá certa. Você é a vítima, sabe? E todo mundo tá contra você. Todo mundo sabia e ele continuou lá depois que a gente saiu. E agora ele está trabalhando em uma outra redação, em outro jornal. Essas situações fazem vocês se sabotarem em alguma vez que vocês têm que trabalhar? Seja quando tem que entrevistar alguém, dá algum medo, tipo, é um homem que eu tenho que entrevistar em tal lugar. Isso dá um receio, dá um medo de sofrer a mesma coisa? Eu fico, assim, eu não sei quantas meninas, mas eu particularmente tento não ficar longe de mais gente entrevistando uma pessoa sozinha. Porque já aconteceu de falarem de teste de sofá comigo, já aconteceu de tentarem passar a mão em mim. Com uma colega minha de trabalho, quando eu estava estagiando em política, já aconteceu de um político especificamente chamar ela de garota do cabelo azul e só ficar chamando ela disso e meio que zombando dela toda vez que ela ia entrevistar. O nome não tem nome. Não tem. Linkando isso com que a Letícia falou, acaba que a redação ela se externa, né? Tem toda a parte de trabalho que a gente faz fora. E esse choque geracional que ela trouxe recentemente, no último posicionamento, ele acontece também com as fontes, com os nossos entrevistados e tal. Porque muitos especialistas, o nome já diz, né? São pessoas de outras gerações que pensam diferente, que acham que certos olhares, que toque, por exemplo, não é invadir o espaço do outro. A menina do cabelo azul. Aconteceu que eu estava ainda nesse estágio, né, que a gente relatou no início. A gente tinha caído, foi quando caiu o viaduto do Eixão, né? Isso, da galeria. Nossa, que inferno. E então o negócio estava efervescente, e aí eu saí para fazer uma pauta com o especialista, né? O cara foi difícil de conseguir, ele tinha construído os viadutos e tal, então era a fonte. A gente já se sente um pouco inibida. Sim. E tava chovendo muito, eu tive que sair do carro da redação para conversar com ele. Ele me ofereceu um pedaço do guarda-chuva. E aí eu achei que era um favor, tava me molhando muito, ofereci. Legal, exatamente. Aí fiquei do lado dele, né, sem tocar e tal, mas no mesmo guarda-chuva.
Chegou um ponto, a gente estava conversando, ele tocou no meu rosto, assim. Ele tocou na minha sobrancelha e disse que era bonita. E aí eu fiquei no meio da pergunta parada, eu lembro que eu não soube reagir. A gente voltou para a redação e isso foi, assim, meio que me paralisou, né? Porque deu trabalho para conseguir essa fonte. E Você ficou com receio que você perdesse a fonte, se você fizesse alguma coisa, você perdesse essa fonte, porque eu tinha que usar a ela fala era dele. muito importante. Eu tinha que usar a fala dele. Acontece isso quando tem uma fonte que é extremamente importante, que bota uma pressão muito grande em cima de vocês para ter a fala, Tem muito. e ele age de uma forma errada, digamos assim, e você fica com medo até de recusar a atitude dele, com medo de perder. Uma posição de essa fonte. submissão, né? Sim, Principalmente você se com submete política. a essa situação. Principalmente com política, porque são pessoas importantíssimas, né? Eles acham que porque eles têm dinheiro, porque eles são importantes, eles podem fazer o que eles quiserem em tudo quanto é lugar. Cada uma de vocês falaram que se consideram feminista, menos a Vicky. Não, eu também. Você se Não, considera. Então é difícil a gente falar sobre isso, né? Falar sobre igualdade, sobre respeito, sobre luta e não citar a questão do feminismo, porque afinal o feminismo é isso, é buscar os direitos das mulheres, a igualdade e principalmente o respeito. Então, vocês acham que essa autodeterminação feminista contribui para uma maior percepção dos assédios e até mesmo uma atitude Com você. Sim. Contribui sim para que a gente perceba, porque tem entre aspas, um manualzinho, né, do que seria aceitável ou não. Inclusive para ajudar que as pessoas percebam e denunciem e tudo mais. Então, eu acho que facilita muito mais a percepção, mas não necessariamente facilita a atitude. Porque eu entrei no jornal me intitulando feminista e isso não me ajudou na hora que eu fiquei com medo. Não fez com que eu fosse atrás. E em outras situações da minha vida também não fez com que eu fosse atrás. Porque você sabe que está errado. Mas essa questão de você não ter força para ir à frente, porque realmente é uma batalha perdida. Você vai comprar uma briga muito grande e não vai ter retorno nenhum e você só vai se prejudicar mais. Então, às vezes nessa tal conjuntura não é o certo, mas compensa mais a gente ficar calada. Porque você compra uma briga tão grande com pessoas tão importantes e cria toda uma situação tão pior que, assim, se tivesse um apoio, tivesse um mecanismo de denúncia, a gente soubesse que alguma coisa vai ser feita, as pessoas falariam mais. O assédio moral nas redações, ele é uma coisa muito cultural e é uma coisa muito aceita. As pessoas acham que é normal esse tipo de comportamento, de tratar as pessoas mal. Eles acham que as pessoas têm que ser iniciadas. Sim, tipo isso. E assim, se você for reclamar, eu já escutei casos de a gente reclamar de um comportamento grosseiro, da gente chegar com o texto e a pessoa fala assim, esse texto é um lixo. Ou gritar no meio da redação com a gente. Eu já vi isso também. Ou, sabe, ser extremamente grosseiro mesmo. Chamar fora... você de burro na frente da redação inteira. Sim. A redação parar, Sim. olhar pro cara e ele fingir que nada está acontecendo. Sim. Mas se você fala isso pra qualquer jornalista, assim, que tá há mais de 20 anos na profissão, eles vão falar que agora é fichinha, que a gente que não aguenta nada, porque na época deles, os chefes rasgavam o texto e jogavam no lixo na frente deles. A gente se sente mal. Mas assim, tipo eles fraco, estavam né? errados. E assim, é um absurdo, porque era errado na época e é errado agora. É mais leve, mas não deixou de ser errado. E eles normalizam demais a questão da assédio moral em todos os lugares que eu já trabalhei. A impressão Todos. É que eles fazem isso, tipo, porque eles passaram por isso e eles querem que as pessoas que passem na redação deles, depois deles, também sofram com isso para eles saberem como é que é. Eu tenho tido experiências muito ruins agora na minha reta final. Eu faço estágio desde o segundo semestre. Eu já passei pelo Metrópolis, pelo Correio, pelo AQDF, agora eu tô na Band. Então, eu já tive uma boa experiência com várias pessoas de vários lugares diferentes. E eu tô extremamente decepcionada nessa reta final do meu curso, porque eu tive experiências muito negativas. Eu estou extremamente desanimada para entrar no mercado de trabalho, porque eu acho o ambiente muito pesado, muito tóxico, em relação à insegurança, a assédio moral, a assédio sexual, a emprego mesmo, salário, é muito desvalorizado. Então, assim, a gente estuda 4 anos para chegar lá e sofrer, basicamente. Eu tô extremamente decepcionada. Letícia e Ellen, vocês têm esse mesmo receio? Sim. Esse Inclusive, mesmo desânimo de entrar no mercado de trabalho? Porque comigo chegou num nível, assim... Acabei de falar, né? Um nível extremo.
Eu comecei a fazer terapia, eu não sei se no caso da Vicky foi só por isso, mas eu comecei a fazer terapia por conta do jornalismo. Eu também. O que me motivou foi porque eu comecei a ter crise de ansiedade, sair do estágio e chegar na faculdade completamente tremendo. E eu fiquei completamente assustada e eu precisei procurar ajuda pra entender o que estava acontecendo. Extremamente mais ameaçada. Isso, se a gente for reparar também, o perfil do jornalista brasileiro mostra que hoje o jornalismo é predominantemente... De mulheres, exatamente. E ainda tem esse absurdo, né? A gente ainda passa tem que por essas conquistar situações. o espaço. Ainda tem que conquistar mesmo, que é nosso. sendo maioria. A luta das mulheres nunca foi fácil e, evidentemente, nunca será. Até aqui tem sido um caminho difícil, perigoso e traiçoeiro, que muitas vezes nos custam muito, até mesmo a nossa vida. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. Isso só feminicídio, sem contar os abusos, assédios, estupros e dentre outros. Os dados são assustadores e nos fazem pensar. Como é difícil ser mulher. Como é difícil garantir o seu espaço sem ser burlada. É difícil, mas nada tem sido suficiente para parar ou impedir quem tem uma força natural, a força de ser mulher. O caminho é difícil, mas pouco a pouco, matando um leão por dia, a gente vem conquistando o nosso espaço. De acordo com a pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro, o jornalismo brasileiro hoje é predominantemente produzido por mulheres, representando 63,7% desse universo. Uma parte já foi. Agora nos falta o direito básico de um cidadão, o respeito. O respeito de trabalhar, de pensar e de viver. Nós mulheres, nós jornalistas, ainda temos um longo caminho, mas que tenho certeza que será enfrentado com unhas e dentes, assim como vem sendo feito por várias mulheres por vários anos. Que se construa leis, que derrubem muros, que o machismo venha a ser questionado todos os dias e que o nosso direito venha a ser ouvido. Que nós, jornalistas, que contamos histórias e que damos voz a quem não tem, possamos mostrar a nossa também. E, principalmente, mostrar que não é normal. Gostaria de agradecer às minhas convidadas, principalmente por dividir com a gente as suas histórias e experiências. Estamos juntas nessa. Eu sou Carla Vieira, boa sorte e muito obrigada.